Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação do Lula, né, na Venezuela. Muita gente tem falado sobre essa divisão dele e as indiretas do Maduro sobre o Lula. E a gente vai falar sobre um pouquinho esse assunto. Independente do partido que você seja, a gente não pode negar que a situação do Lula é muito difícil. Até eu vou ler aqui uma notícia do G1, né, do site da Globo, sobre uma indireta que o Maduro fez ao Lula, né? Maduro no dia 28 aqui, ó. Então foi ontem, a matéria de ontem à noite, saiu aí no G1. Maduro manda indireta a Lula e diz que nas eleições de 2022 não houve comunicado nem ninguém se meteu com o Brasil. Ele quis dizer o quê? Que ao contrário do que está acontecendo com o Lula agora, né, o Lula tem falado que o Maduro precisa provar, né, a vitória dele na Venezuela. O Maduro, ao contrário, em 2022 não deu nenhum tipo de opinião e não interferiu em nada. Ele poderia simplesmente ter falado alguma coisa também, né, que a eleição do Brasil não foi uma eleição certa e que o Lula não agiu corretamente, mas a gente tem que também levar em consideração que as eleições de 2022 foram completamente mais democráticas do que as eleições de 2024 agora da Venezuela. Então o Maduro ele faz uma indireta aí para o Lula, mas não tem, digamos, muita veracidade nessa história. Então o Maduro está cada vez mais distante do Lula, mas ao mesmo tempo o Lula também não quer perder esse contato com o Maduro. Existe sim um interesse muito grande, lembrando aí que a Venezuela hoje é um país que tem muito apoio da Rússia e também apoio da China, que são dois países muito poderosos, e o Brasil ele não pode, né, ter esse desligamento com esses países. E ao mesmo tempo também ele não pode ficar ao lado, né, da Venezuela e perder o apoio dos Estados Unidos. Então a situação do Lula é muito difícil, se a gente for levar aí, né, sem nenhum tipo de partido, a situação do Lula é muito complicada. Ele realmente não tem como ficar de um lado ou do outro. O certo é ficar do lado da verdade, mas aí quem é o lado da verdade? É o lado do Maduro, que diz que foi vencedor, ou o lado da oposição que ganhou e o Maduro acabou usando de forma errada e que não está certo? Aqui, ó, estou tendo uma notícia aqui do G1, o Brasil não reconheceu o resultado da eleição venezuelana e cobra a publicação das atas eleitorais, até o que não aconteceu até o momento. Então não está ainda não está provado, né, vamos dizer, que o Maduro ganhou. O presidente Lula e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, voltaram a cobrar no final de semana que o governo Maduro publique as atas. Até agora não publicou nada e deixou muito claro que ganhou e acabou, né? Não vai ter nenhum tipo de publicação, o resultado é isso aí e acabou. Então o Lula vai ter que aceitar. Ou ele aceita, ou ele vai ficar totalmente contra e vai perder um apoio gigantesco de outros países. Então a situação do Lula é muito complicada, né? Tanto o Maduro quanto também o Ortega, né, da Nicarágua, que ainda é muito mais assim, né, corajoso nas palavras do que o Maduro, né? O Ortega, ó, entrei no site da Infomoney, uma notícia de anteontem, saiu que o presidente da Nicarágua disse que ao pedir novas eleições na Venezuela, Lula se junta a outros governos sul-americanos servis e traidores que rastejam para os Estados Unidos. Então, o presidente da Nicarágua muito bravo com o Lula, né? Ortega diz que Lula é covarde sobre a Venezuela e que tenta representar Yankees. Então é difícil, né? Eles acusam o Lula de estar do lado mais dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo os Estados Unidos pressionam o Brasil porque ele está em cima do muro e que não está tendo uma opinião. Então a situação do Lula é muito complicada. Deixa nos comentários o que você acha, quem está certo, quem está errado, quem o Lula tem que apoiar, né? Porque realmente é muito difícil a situação, vamos ser bem sinceros, está bem pressionado mesmo. Até deixa eu ver aqui, o Ortega falou, eles, né, o Brasil, são a potência e nós somos um país pequenininho. Não temos a potência do Brasil nem a economia do Brasil, mas temos algo que vale mais do que tudo isso, dignidade e defesa da nossa soberania. A forma como o Lula tem se comportado ante a vitória do presidente legítimo da Venezuela é vergonhosa. Então, o presidente da Nicarágua, né, o Ortega, ele tá bem bravo mesmo, né? Daniel Ortega, ele já está há muito tempo na presidência da Nicarágua e a situação é muito difícil. Então o Lula vai ter sim que tomar uma atitude, vai ter que pegar e escolher um lado certo, porque senão ele vai ser muito pressionado, ele não vai ficar bem nem de um lado e nem do outro. Eu acredito, na minha opinião, que eu acho que ele deveria sim
reconhecer a vitória da Venezuela, porque a tendência é o Maduro não dar o braço a torcer, ele não vai chegar e vai falar que eu realmente vou sair do governo e vou dar a presidência para o Edmundo Gonçalves. Não vai, não adianta. Ele não vai fazer nada, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então a tendência é que o Lula vai ficar cada vez mais mal visto, tanto por um lado e pelo outro. Essa é a verdade. Então, aqui, Folha de São Paulo, candidatura de Venezuela e Nicarágua ao BRICS vira constrangimento para Lula. Né? Notícia de hoje de madrugada, né, pela Folha de São Paulo. China e Rússia têm impulsionado uma nova rodada de expansão do BRICS que pode aprofundar o viés anti-ocidente do bloco e que tem entre os candidatos latino-americanos países vistos como problemáticos pelo governo Lula. Então, ele vai ter que escolher um lado. Não adianta, né? E pela opinião de muita gente, né, que eu estou vendo aqui, alguns comentários de algumas pessoas, muita gente a favor e muita gente contra. As pessoas estão mais contra, né, ao Maduro ter ganhado as eleições, mais contra do que favor. Mas em relação à presidência, em relação ao Lula, ele vai ter que escolher um lado. É lógico que ele vai escolher. Até vou colocar aqui para ver se acha alguma coisa. Porque não vai dar para ele ficar em cima do muro, né? A estratégia do Lula é uma estratégia muito segura, mas ele vai ter que escolher um lado, isso é fato, né? Na CNN, notícia de dia 24, né, de 5 dias atrás, uma notícia que Biden quer nova ligação com Lula sobre a crise na Venezuela. Casa Branca sonda Planalto sobre telefonema entre presidentes para discutir respostas à declaração de vitória por Nicolás Maduro. Então, os Estados Unidos vai pressionar o Lula de um lado e a Venezuela, né, vai pressionar do outro. Então, Nicarágua, Venezuela, Rússia, China vão pressionar o Lula de um lado e do outro lado vai ter a pressão dos Estados Unidos, de outros países, né, talvez Inglaterra, Alemanha vai querer pressionar ali o Lula de um lado, então ele vai ficar pressionado. E aí, qual lado que você ficaria? É muito difícil a situação do Lula, vem sido criticado por muita gente, ele tem sido mais criticado pelo lado da esquerda, nesse lado mais de Nicarágua, lado de Venezuela, do que do lado mais dos Estados Unidos. Né? Lado da esquerda não, né? O lado da Venezuela, até porque o presidente Biden, né, presidente dos Estados Unidos, é considerado um presidente mais de esquerda, um partido mais democrata, então ele é sim um presidente mais de esquerda. Então tem dois lados para o Lula decidir, e qual lado que você acha que é o lado certo. Sinceramente, eu acho que o Lula não está fazendo nada de errado, porque se ele for para um lado ele vai ser prejudicado pelo outro, se ele for pelo outro ele vai ser prejudicado por esse lado. Então ele tem mais que pegar e ficar de boa, e a hora que tiver tomar a decisão certa, eu acho que o lado do Maduro vai ser o lado mais viável, porque os países aos poucos vão reconhecer a vitória do Maduro, ele não vai sair do país, ninguém vai querer dar cara para bater, os Estados Unidos não vai querer fazer nada demais, porque se eles invadirem uma possível Venezuela, uma guerra vai começar. Realmente a Rússia e a China vão chegar junto e vai começar uma guerra, e é lógico que os Estados Unidos não vai querer uma guerra com Rússia e China, porque sabe do poderio dos dois países, e a tendência é ficar tudo do jeito que está, e aos poucos os países irem, né, reconhecendo ali, uma Inglaterra ali, o outro país acolá, até chegar aos Estados Unidos, né, e acabar aceitando a vitória do Maduro, porque não vai ter o que fazer, ele não vai sair da presidência. A única forma de tirar o Maduro da presidência é na base mesmo de uma guerra, a única forma. Caso contrário, vai ficar do jeito que está. Então o Lula aos pouquinhos vai, né, ficando mais confortável para poder declarar assim, o reconhecimento da Venezuela, do Nicolás Maduro, como o vencedor das eleições na Venezuela. Beleza? Então minha opinião aí, deixe seu comentário também, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todos, e ajude o nosso trabalho. Qualquer valor através da chave Pix, está na descrição, qualquer valor aí é bem-vindo, tá bom? Até a próxima e valeu!